seja bem-vindo ao nosso canal YouTube Alvorecer CEAM. Hoje, 11 de agosto de 2022, eu, Luciana Rodrigues, estou aqui junto com você para reflexionarmos juntos sobre religiosidade e espiritualidade, os novos horizontes da medicina, com o doutor Sérgio Tizen. Boa noite, doutor Sérgio Tizen. Boa noite, Luciana. Boa noite, amigos. Que beleza! Grande alegria estar aqui com o senhor para a gente aprender mais e mais. Então, nesse instante, eu vou agora passar para o vídeo, que é prestação de contas dos itens das cestas básicas que a gente recebe para os assistidos em centros espiritualistas Ramatiz e Alvorada Nova. Vamos ver agora? Fazemos atendimentos a famílias mais necessitadas e buscamos acolher e atender naquilo que nos é possível com as doações que recebemos. Na parte de alimentação, com enxovais para gestante, o atendimento às crianças também. Fazemos esse acolhimento no salão para dar uma palavra de carinho, de amor que eles precisam bastante. O que me é mais gratificante receber o sorriso desses irmãos. E para mim é uma alegria eu entregar um alimento. Mesmo quando eu não posso dar uma cesta básica, eu ainda me sinto feliz quando eu dou 1 quilo de feijão, porque é lindo, sabe, sentir aquela gratidão. O nosso trabalho tem esse fundamento, levar amor a cada casa, a cada família, para ter uma condição melhor de vida. Que bela ação! Então, se você, caro amigo, amiga, quiser fazer parte, né, ser uma centelha de luz, doando alguma coisa, basta manter contato com a coordenadora do Departamento Social, Rosângela Leal, no 83 98856 1534. E também podem entregar doações aqui no Centro Espiritualista Alvorada Nova ou Centro Espiritualista Ramatiz. O endereço do CEAM fica no bairro Engenho Velho, no canto do Irapuru, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Então, peço a vocês, amigos queridos, que estão vendo que o nosso chat já está cheio, repleto de saudações carinhosas, e para que, por gentileza, divulguem essa live, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao estudo da noite de hoje, que com convicção será riquíssimo. Então, eu quero, nesse instante, apresentar o convidado da noite de hoje, que é o Dr. Sérgio Tizen. Ele é físico, médico, cardiologista, professor de medicina e estudioso da fronteira medicina e espiritualidade. Com honra e respeito, Dr. Sérgio Tizen. Seja bem-vindo. Muito bem, Luciana, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os amigos que estão como que chegando para participarem da nossa noite de estudo sobre essa temática, a todos os amigos da instituição que nos acolhe, os amigos da técnica, todos eles que estão nos ajudando, né, a que possamos, então, lidar com algo que tem a ver com nós todos. Então, eu gostaria de, no primeiro momento, lembrar com todos sobre que mundo é este. O planeta Terra, nossa humanidade, ela não é uma referência de mundo, mas é o nosso mundo, é o mundo que nós conhecemos. É a nossa realidade, né? Nós aprendemos com Allan Kardec que a Terra é um planeta de expiações e provas. Então, nós poderíamos referi-la
a Terra como uma grande escola, um grande educandário. Por outro lado, a espiritualidade e até a nossa própria experiência vem na área mediúnica mostrando o quanto aqui é também, ou muito especialmente, um grande hospital. Então, de um certo modo, espíritos melhores não reencarnam aqui, a não ser em missão, ou em alguma tarefa especial no campo da crença, da filosofia, das artes ou da ciência, que é ou são os 4 grandes aspectos do conhecimento. Então, a grande maioria, nós somos 20 bilhões na Terra, somos atualmente bem perto de 8 bilhões de encarnados e, portanto, aproximadamente 12 bilhões de desencarnados. Então, vale lembrar também que o que acontece do lado de cá, que é o que, quando encarnados, nós temos conhecimento, do outro lado, há algo muito parecido, porque as condições espirituais são meio que as mesmas, do contingente do lado de cá e aquele outro do lado de lá. Tanto é que, há décadas atrás, nós estávamos lá e muitos deles aqui. No futuro, nós vamos trocando de novo, não é, de lugar, não é, na medida em que vamos de volta para o mundo dos espíritos e boa parte daqueles retornarão e viverão, aliás, as mesmas circunstâncias, ou muito parecidas, do que aquelas que nós estamos vivenciando hoje. O universo de Deus, ele não é, na sua grande maioria, qualquer coisa parecida com isso aqui. Não é? Isso aqui é um grande hospital e, ao mesmo tempo, uma escola primária, né? Como Emmanuel, no livro Roteiro, chama, no capítulo Grande Educandário. Então, esse é um aspecto. Por causa do nosso perfil espiritual, não é? Nós adoecemos muito. Tanto é que as doenças são conhecidas desde o início da história, que é a história contada, registrada, que é algo de mais ou menos 5.500 anos. A história do planeta Terra, conhecida, registrada, tem mais ou menos este tempo. Mas a história é muito mais longa do que isto. Mas exatamente, nós vamos encontrar a história da medicina tendo início exatamente na mesma época que surgiram os primeiros registros, que é outra evidência do quanto nós temos doentes por todo lado, e nós vamos vendo alguns primeiros colegas médicos, sábios, terapeutas que foram como que procurando algo para minorar o sofrimento dos doentes no Egito Antigo, na Grécia Antiga também, na própria Roma. Então, Imhotep no Egito, Hipócrates na Grécia, Galeno em Roma, na verdade, nos dão uma ideia de uma longa história até a medicina atual. A medicina atual, ela é muito avançada, mas dentro ainda do paradigma materialista. Então, se eu converso certas questões com colegas médicos de muitas cidades do mundo, uma grande maioria, um tanto desinformada, ela não entenderá, não é? As conversações possíveis nessa fronteira de medicina e espiritualidade. Mas nós estamos vendo uma mudança, especialmente a partir de meados do século XIX até as décadas recentes. Então, é importante lembrar que ainda durante este período nós temos uma cardiologia ultramoderna, curativa e preventiva. Nós temos todas as especialidades médicas, pediatria, geriatria,
gastroenterologia, neurologia, psiquiatria, tudo isto se desenvolvendo ao longo do tempo, e hoje nós temos a melhor medicina, mas dentro da visão de que o ser humano é apenas um corpo. Então, com muitos eu não posso falar em alma, em perispírito, muito menos em espírito. Então, nós vamos vendo que tem acontecido um progresso. É um progresso um tanto lento, mas como nós chegamos até aqui e muitas conquistas já estão sendo feitas a partir de uma ideia nova, do novo paradigma, que é um paradigma espiritualista, nós já podemos conversar sobre isto tudo naturalmente. Aonde? Em hospitais, clínicas, faculdades de medicina das melhores universidades, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e assim por diante. Então, em muitos lugares, e é uma coisa muito nítida e muito marcante, nós encontramos disciplinas, matérias eletivas ou obrigatórias, na maioria das vezes, opcionais, de medicina e espiritualidade. Um primeiro curso que eu me lembro ter feito foi na Harvard Medical School, Spirituality and Medicine, em 1998. Eles não eram espíritas, eles não tinham a menor ideia da doutrina espírita, mas eles, numa ação pioneira, já mostravam e trabalhavam a disciplina nova, e aqueles que se interessavam se inscreviam e trabalhavam essa questão, não é? E a par de disciplinas para estudantes de medicina e médicos, eu me lembro este curso em Boston, ele era para quem quisesse, estudante ou profissional de saúde, de qualquer lugar do mundo, que fosse lá. E durante 10 dias estivemos estudando estas coisas dentro, claro, de uma ótica que eu diria um pouco mais limitada, uma ótica de uma ciência médica mais específica, porque ainda não envolvida, por exemplo, com questões espirituais, como a doutrina espírita nos proporciona. Pois bem, então eu queria, nesse prólogo, colocar para vocês que, para vocês terem uma ideia, como elemento para ensejar reflexões. Se eu hoje, eu devo ter comentado isto talvez numa outra ocasião com vocês, mas se eu entro pelo meu notebook ou pelo celular, no mais importante site de procura científica dentro da ciência médica formal, que é o chamado NIH, de National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Esse órgão coleta todos os trabalhos científicos da área médica do mundo inteiro desde sempre. Vejam que coisa extraordinária. Pois bem, existe um setor que é o PubMed, de publicações em medicina. Se eu puser hoje a palavra, o site é só de medicina. Se eu puser a palavra spirituality, espiritualidade, eu vou encontrar 26 mil papers ou artigos para estudar. Só sobre espiritualidade na medicina. Se eu puser, por exemplo, spirituality and health, saúde e espiritualidade, 17.500. Para vocês verem que coisa linda esse momento e de agora para o grande futuro, se eu ponho em pesquisa científica médica a palavra prayer, oração, eu tenho 80 mil artigos. Porque, claro, a prece, a oração, ela tem a ver com
a história do planeta Terra, com a cultura diversa no mundo, não é? Lembrando das religiões monoteístas, das religiões politeístas, todas elas trabalham a questão da valorização da prece, graças a Deus. Não é? Claro que como espíritas, como cristãos, nós trabalhamos isto a partir dos evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. De tal maneira que nós vamos encontrar os efeitos da oração em termos de medicina preventiva, em termos de medicina praticada utilizando-se a prece para gerar benefícios à saúde humana, especialmente de doentes, formalmente doentes, com câncer, com depressão e com uma infinidade, são milhares de doenças no planeta Terra. Doenças orgânicas, físicas, biológicas e doenças mentais, transtornos psiquiátricos. Para vocês terem uma ideia, porque tudo isso é um convite para nós. Por isso eu vou citando esses elementos de pesquisa. Se eu coloco a palavra gratidão, gratitude, eu vou encontrar 2.200 artigos. O que é isso? Isso é espiritualidade. Isto é sentimento, gratidão. Então, reparem, para vocês terem uma ideia de medicina preventiva, mas também de medicina curativa. Se eu, por exemplo, procurar prescrever para os meus pacientes que a cada noite, por exemplo, qualquer um de nós pode fazer isso e deve, ao final do dia, lembrar de algo que tenha vivido naquelas 24 horas ou no período diurno, né? Algo que seja motivo de agradecer. Então, alguém a vizinha que emprestou, por exemplo, um tempero para completar um alimento que a pessoa estava fazendo, alguém que cedeu lugar no trânsito, agradecer a um familiar que telefonou preocupado com a sua saúde, agradecer a Deus, não é? Porque se deu conta que as circunstâncias estão difíceis para muitos e que a pessoa tem todo o conforto imaginável. Então, se eu tenho um caderno, vejam isto, e a cada noite, antes de adormecer, eu anoto 3 aspectos e eu agradeço às pessoas, à espiritualidade, a Deus que me proporcionaram um aspecto positivo qualquer, eu estou mudando o meu cérebro. Mas não é que o cérebro, ele seja, vamos dizer assim, quem esteja gerando isto. Na verdade, quem gera é a alma humana. Só que, na medida que a alma agradece, ela muda o cérebro do corpo físico, portanto, de quem está vivenciando a gratidão. E sistemas lindos que envolvem sentimentos, emoções, circuitos neurológicos, neurofisiológicos de recompensa e prazer do sistema límbico, tudo isto se acende. Se eu vou e coloco o paciente, isso já foi feito, em ressonância nuclear magnética funcional, que é um método extraordinário de detecção das funções cerebrais acopladas à anatomia do cérebro, eu vou encontrar luzes e cores em determinadas áreas. E sempre que você repete essa vivência com vários pacientes, o resultado é parecido, às vezes é igual. Ou seja, há uma liberação de neurohormônios, da neuroquímica cerebral, hormônio do prazer, do amor, hormônios que banham depois todo o conjunto do corpo. E isso favorece. Se o paciente estiver com um problema de saúde, que ele evolua melhor.
Se ele não tem um problema de saúde diagnosticado, ele pode estar com isto evitando de adoecer. Então, reparem, aí há inúmeros artigos. Por exemplo, se eu trabalho a ideia da meditação em medicina, meditação é mais de espiritualidade, não tem tanto a ver com a doutrina espírita, apesar de que quem é espírita entende melhor os benefícios da meditação transcendental. Hoje são inúmeras escolas de meditação, independentemente de medicina. Mas o que se tem mostrado é o valor da meditação, tanto na cura, na melhora clínica, como na prevenção. Por exemplo, se eu ponho no NIH Meditation, eu vou encontrar 10.000 artigos. Eu vou passar a vida estudando, brincando um pouquinho com vocês. Querem ver? Compaixão. Não é uma virtude? Em meio a tantas outras? Viver de maneira compassiva com as outras pessoas, não apenas familiares, amigos, colegas, mas as pessoas do mundo de um modo geral. Nós estamos vivendo dificuldades imensas no Brasil e no mundo. Se tudo que está sendo vivido por aqui não despertar em qualquer um de nós sentimentos de compaixão, o que mais falta para nós desenvolvermos isto como um aspecto da evolução espiritual, um cordial da alma? Vocês entendem isso? Então, o que acontece? Se eu desenvolvo isso, a minha tendência é não desenvolver ou desenvolver menos doenças, e quando eu desenvolvo quadros clínicos mais amenos. Mas eu não posso, vejam outra reflexão, eu não posso ou não devo, não é, trabalhar o perdão, por exemplo. O perdão é outra questão importante. Se eu vou no NIH, eu tenho 2.000 artigos sobre o perdão e o perdoar. Mas eu não devo ir buscando essas mudanças íntimas, deixando os vícios morais para preencher os meus vazios com as virtudes do espírito imortal, para me beneficiar quanto à saúde física. Porque nós não estamos falando só de saúde física, estamos falando de saúde em todos os sentidos. E qual que é a que mais importa? Que é ou que não seja a saúde da alma. Então, eu não posso e nem devo, não faz sentido, espiritualmente falando, fazer isto por interesse. Porque o próprio desinteresse é virtude. Então, meus amigos, se eu trabalho empatia, compaixão e empatia, existe uma época melhor para isto que não a vida atual, o mundo real que nós temos hoje, seja por causa da Ucrânia, seja por causa da Venezuela, das comunidades carentes do Brasil, vivendo a fome, a miséria, a desigualdade, a falta de saneamento básico, doentes e doenças por todo lado. Então, tudo isto são convites da condição divina pelos seus filhos da Terra, para que esse desenvolvimento nos leve ao que é o mais importante, a uma mudança íntima, em que nós vamos nos tornando mais virtuosos e menos viciosos. Então, esta ideia, religiosidade e espiritualidade, é algo que está em toda parte, de tal maneira que eu posso utilizar isso quando eu pergunto para o meu paciente, na enfermaria, na terapia intensiva, no consultório, ou alguém pergunta no acolhimento fraterno da instituição espírita, qual é a sua religião, a sua crença? Você tem alguma? Como é que é isto no âmbito familiar?
Por quê? Porque hoje existem grupos que visitam hospitais públicos ou privados, oferecendo a oração na beira do leito, oferecendo a imposição de mãos nos moldes da prece, do passe, os dois em simultâneos. E muitos agradecem esta espécie de acolhimento espiritual em meio, não é para substituir os avanços maravilhosos da medicina, mas é algo para caminhar junto. Então, se, por exemplo, eu estou na Itália e os colegas não trabalham esta questão, ou que seja no Canadá ou num país africano, o que é isso? Limitações no sentido da atualização científica, porque nós não estamos falando de religião, nós estamos agora, a religião pode ajudar, estamos falando de religiosidade / espiritualidade. Querem ver uma curiosidade? Congressos de cardiologia, seja o Congresso Estadual do Rio de Janeiro, seja do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, ou de Alagoas, seja o Congresso de Cardiologia brasileiro, há vários anos existe a disciplina de espiritualidade e doença cardiovascular. Vejam, e é curioso, porque quase sempre, cada ano, as salas mais disputadas, os assentos, as cadeiras, em meio a tantos outros interesses da cardiologia moderna, doença coronária, hipertensão, arritmias cardíacas, transplantes cardíacos, pós-operatório de cirurgia cardíaca, não é? São inúmeros os temas dentro da cardiologia, mas as salas mais procuradas são a da fronteira espiritualidade e medicina cardiovascular. Em 2017, um colega, Marcelo, me telefona de Manaus para me convidar para abrir o congresso amazonense da região amazônica toda em Manaus, de cardiologia. Eu vi as datas e vi que eu podia viajar. Eu falei, ótimo, Marcelo, agradeço muito o convite, pensando que ele ia me pedir para falar de infarto do miocárdio ou de arritmias cardíacas. Aí eu perguntei depois, você gostaria que eu falasse sobre o quê? Aí ele disse, não sou eu, é a comissão científica do Congresso. E nós escolhemos esse ano, foi setembro de 2017, para que você venha falar sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Eu fiquei um tanto surpreso, agradeci muito, fui lá, num voo direto, Rio de Janeiro, Manaus, e falei para 250 colegas de vários estados da região amazônica, para que vocês tenham uma ideia. Então, esse é um avanço irrefreável. É só uma questão de tempo, é só uma questão de empenho. E vejam pelos artigos científicos tão numerosos, a grande maioria com a melhor qualidade em termos de metodologia científica, tudo isto nos levando para uma época diferente e uma medicina que vai ganhando em religiosidade e espiritualidade, tanto do ponto de vista para a medicina preventiva e a medicina terapêutica, a medicina visando a melhora clínica e, se possível, a cura das enfermidades. Só para terminarmos, para termos tempo para um diálogo com os amigos, já desde mais ou menos 2008, nós temos visitado os melhores congressos de psiquiatria, como aconteceu agora, dias atrás, em Bangkok, na Tailândia, como aconteceu em 2019 em Lisboa, em Portugal, em Jerusalém, no mesmo ano, em dezembro,
um congresso pela Associação Mundial de Psiquiatria também, só de espiritualidade e psiquiatria. Então, o que nós temos levado como contribuição? O resultado do trabalho mediúnico espírita. Falamos lá de Allan Kardec, de Chico Xavier, de André Luiz, de mundo espiritual, de mediunidade, de influência dos desencarnados na doença mental, de um modo geral, e falamos também nos casos de crianças dentro do espectro do autismo, e parecia que ninguém tinha ouvido falar nada disso. Mas o que é bonito de ver, e é mérito destes colegas das comissões, há espaço na mais moderna psiquiatria para pessoas desconhecidas, como é o meu caso, irmos lá e trocarmos estas ideias com os colegas de, pelo menos, essas duas grandes áreas, a da cardiologia e a da psiquiatria. Mas, dia menos dia, pediatria, geriatria e assim por diante. Por quê? Porque o paradigma é o mesmo. A doença física e a doença mental são problemas espirituais. E o espiritismo, especialmente, vem nos dando as ferramentas para nós trabalharmos, procurando atuar quanto às causas, buscando os melhores resultados possíveis. Então, para vocês verem, é uma temática que poderia nos ocupar por mais tempo, mas nós escolhemos esses comentários e vou entregando para a Luciana, não é, a palavra de volta, para que possamos estudar juntos um pouquinho mais a partir dos questionamentos e das contribuições de qualquer um de vocês presentes hoje, esta noite. Que maravilha! Gratidão, Dr. Sérgio Thyssen, pela excelente explanação. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Vou repetir. Espiritualidade, você pode encontrar diversas definições, porque vários autores trabalharam essa questão. A definição que eu mais gosto de espiritualidade é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal. Então, essa é uma maneira de enxergar a questão de espiritualidade. E espiritualidade não necessariamente tem vínculo com as religiões, mas é muito comum que as religiões, crenças monoteístas ou politeístas, elas despertem no ser humano a ideia de vivências espiritualizadas no dia a dia. Mas religião é um conjunto de crenças, envolve dogmas, envolve prescrições, cultos próprios das suas diferentes religiões. Religiosidade é algo que tem a ver com as religiões, mas é diferente. É como algumas coisas que as religiões te propõem, sejam elas quais forem, que te despertem algo de relação com o divino, com o mundo espiritual. Então, são coisas diferentes. Por isso que nós não estamos trabalhando religião e medicina. Porque o que importa é espiritualidade e religiosidade. E é isto que vem sendo como que
um conjunto de ideias, pensamentos, atitudes, comportamentos que nos ajudam à prevenção e ao tratamento dos mais variados problemas médicos que temos hoje no mundo. Gratidão, doutor Sérgio. Vamos agora para a pergunta da nossa querida psicóloga, amiga Yara Machado. De que maneira a religiosidade é abordada na formação médica na atualidade? Olha, Yara, as coisas ainda são muito incipientes, apesar de tantos e tantos artigos científicos como eu comentei com vocês. Então, tudo depende de cada universidade. Estamos falando mais aqui de faculdades de medicina, portanto, formação médica, como você muito bem colocou na pergunta, e a ideia é de reunir colegas, que sejam colegas médicos, que professores universitários, com uma excelência de formação profissional e médica, mas que conhecem expressões de crença, de fé, portanto, envolvidos com religiosidade e espiritualidade, procurando trabalhar inúmeros conteúdos que ensejem pensamentos, ideias, movimentos internos dos colegas em graduação, mas também em pós-graduação. Então, por quê? Porque as duas questões são importantes. Quanto mais cedo os alunos de medicina, mas não só, poderiam ser alunos de enfermagem, de psicologia. Claro, tudo isso é bem-vindo para todos os profissionais da área da saúde. Por quê? Porque é um avanço, não é? É um upgrade em relação a tudo que movimenta os esforços da humanidade no sentido de prevenção e tratamento em medicina ou em cuidados de saúde. Então, as disciplinas hoje, seja Duke University, seja Cambridge, no Reino Unido, seja Universidade Federal Fluminense, aqui mesmo no Rio de Janeiro, a ideia qual é? Envolver colegas que, além de ótimos professores em diversas áreas de medicina, também tiveram um interesse, uma formação, em geral por iniciativa própria, e apreciam essa fronteira. E aí eles vão propondo disciplinas dentro de uma grade curricular em que os elementos ligados à religiosidade serão contemplados. Por exemplo, vários itens da lista que nós trouxemos agora há pouco. Por exemplo, a importância da oração, da meditação, da compaixão, da transcendência e assim por diante. Então, há uma diversidade, dependendo da visão do corpo docente, em favor do corpo discente de qualquer universidade e nas suas respectivas faculdades de medicina. Maravilha. Gratidão. Vamos agora para a próxima pergunta de Wesley Miranda, que trabalha aqui conosco, voluntário, nosso querido. Na prática clínica, qual a melhor maneira de um médico abordar a religiosidade e espiritualidade? Boa noite, estou aqui. Vou repetir. Wesley Miranda. Na prática clínica, qual a melhor maneira de um médico abordar a religiosidade e espiritualidade? Eu entendi a pergunta. Posso
Pode responder. Sim. Posso responder? Então, repare, nós temos que lembrar, Wesley, obrigado pela pergunta, que em medicina nós temos atividade profissional em ambientes muito diferentes. Então, existe o consultório particular, existe a clínica também particular, existe a clínica ligada, por exemplo, aos postos de saúde da família, existem enfermarias com muitos pacientes no mesmo ambiente, existem hospitais particulares com leitos e quartos isolados, existe a emergência, existe o centro cirúrgico, existe a terapia intensiva. Então, ambulatórios públicos e privados, então há uma diversidade. Então, é importante lembrar que tudo começa pela valorização da relação médico-paciente. É onde a medicina se instala dentro do relacionamento entre o terapeuta e o paciente, para que ele possa chegar a um diagnóstico, para que ele vai examinar depois de conversar com o paciente, vai examiná-lo no exame clínico, vai pedir exames. Em geral, a história clínica é a parte introdutória na relação médico-paciente. Queixa principal, história da doença atual, história das doenças pregressas. Então, é um período de bons minutos que os colegas devem ocupar-se para conhecer melhor o doente. Então, é nessa ocasião que é recomendável, havendo possibilidades de diálogo, porque às vezes numa emergência você tem que salvar a vida. Você não vai poder fazer certas, vamos dizer, atitudes antes de salvar a vida. Você corre valorizando o que seja mais próprio para o momento. Mas, havendo condições, você vai perguntar em termos, por exemplo, você pergunta a profissão, você pergunta na identificação onde é que a pessoa mora, não é? Pergunta sobre a família, pergunta se a pessoa está aposentada ou não está, e dentro deste inventário, para o médico conhecer melhor o paciente, você vai perguntar, você tem alguma religião? Você gosta de frequentar algum templo? Não é? Você se sente bem na companhia de outras pessoas que pensam como você? Então, são formas diferentes de você questionar o paciente. Quando é uma criança, você questiona a mãe, o pai. Não é? Quando é alguém, um senhor, por exemplo, com uma demência e dificuldade de interação, você pergunta para o responsável, para que você possa conhecê-lo melhor. E em conhecendo os seus hábitos, suas tendências, suas experiências pessoais, você pode propor certos aspectos, você pode falar sobre isto que no início nós estávamos comentando, sobre o valor dessas questões na terapêutica e na prevenção de certos males. Querem ver um exemplo? Um artigo foi publicado nos Estados Unidos com 35 mil enfermeiras americanas. De tal maneira que E aí, doutor Sérgio Tizen? Estamos com uma dificuldadezinha com relação à internet do convidado Sérgio Tizen. Espero que brevemente seja solucionada essa questão. Vamos aguardar só um pouquinho. Isso. E aí? Voltando. Que bom que voltou.
Graças Eu a acho Deus. que foi o meu sinal de Wi-Fi, eu passei agora para o sinal do próprio telefone celular. Então, eu estava lembrando, no grupo das enfermeiras americanas, eles separaram aquelas com câncer, todas elas com câncer, em geral câncer de mama ou câncer ginecológico. Vejam, ao longo de 5 anos, 35 mil enfermeiras doentes. E aí eles viram que aquelas que frequentavam o culto, a igreja, o templo religioso, quanto mais vezes na semana elas tinham frequência a esses cultos, menor era como que o tempo de recuperação, melhor era, vamos dizer, a resposta clínica à quimioterapia, adjuvante à cirurgia de tratamento, em comparação com aquelas que não frequentavam nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum altar, nenhum culto. Então, são coisas assim que nós estamos estudando. Então, a ideia qual é? É tão grande o número de pesquisas ajudando a mostrar que este é um espaço definitivamente a ser utilizado na prática médica, que os muitos colegas do mundo que estudam, que se atualizam, né, pesquisam estas coisas e vão usando no seu dia a dia, de várias formas diferentes. Que coisa boa. Vamos agora para a pergunta da professora Maria Emília, nossa querida amiga. O senhor pode esclarecer sobre os recursos da analgesia e anestesia empregados na medicina espiritual? Olha, eu preciso ver, Maria Emília, o que você quer dizer com medicina espiritual, não é? Porque isso é um mundo. Agora, analgesia e anestesia, em geral, em medicina, é uma questão química, é uma questão de colegas especializados, são os anestesistas, que trabalham no dia a dia da medicina convencional, acadêmica, em todos os hospitais do mundo onde procedimentos cirúrgicos são feitos. Então, essa é a medicina convencional. A medicina espiritual, ela é muito ampla, mas eu entendo pela sua pergunta que, por exemplo, você queira saber por que num grupo de trabalho onde haja como que cirurgias espirituais ou procedimentos, eu prefiro assim, procedimentos que envolvem o magnetismo, como no passe, como nas materializações, na ectoplasmia, que frequentemente são chamados no Brasil de grupos de cirurgias espirituais, muitas vezes de uma maneira apropriada, mas outro tanto inapropriado, o termo. Então, a ideia qual é? Dependendo do médium, da equipe de trabalhadores e dependendo dos benfeitores espirituais que estejam ali para nos ajudar quanto aos enfermos, né, eles agem a nível espiritual, trazendo condições de alívio de sintomas dolorosos ou até de perda de consciência, porque eles facilitam o desdobramento, a saída da alma do paciente do corpo. E na medida que há uma indução do transe, que não deixa de ser um transe, na maioria das vezes um transe anímico, que tem uma relação com a mediunidade, mas aqui é mais animismo do que outra coisa, há uma perda da sensibilidade dolorosa e pode haver a perda de consciência naquilo que nós chamamos de transe, para favorecer
que um procedimento cirúrgico ou parecido com um procedimento cirúrgico tenha condições de ser executado sem sofrimento, que, aliás, é o mesmo objetivo da anestesiologia, da anestesia convencional, só que sem utilizar propriamente elementos de medicação anestésica. Então, a medicina espiritual que você está agora pensando, ela é muito específica e ela é de poucos grupos no mundo. Mas, por exemplo, a minha experiência de muitas pessoas é outra, é com a desobsessão e a fluidoterapia, sem estes aspectos cirúrgicos, em que a analgesia e a anestesia ou anestesiologia tenham necessidade. E os resultados são maravilhosos. Até por isto que eu tenho procurado, eu e outras pessoas, tenho procurado dividir esses resultados com pessoas de crença, pessoas da área da saúde, no Brasil e no mundo. Mas obrigado, Emília, pela pergunta. Ótimo. Vamos agora para a pergunta de Marcelino Chaveiro, nosso querido amigo Marcelino. O fenômeno da ectoplasmia atua na reparação de tecidos lesados? Marcelino, veja só. Atua. A resposta é afirmativa, né? Ectoplasma, fluido vital do duplo etérico dos trabalhadores de uma equipe, às vezes mais de uns do que de outros, o que importa é a equipe, é um elemento cheio de moléculas, é uma substância, cheio de moléculas sadias, que os trabalhadores doam para que médiuns encarnados e com eles a espiritualidade amorosa que quer ajudar os pacientes na sua recuperação, eles podem muito bem utilizar esse material para substituir, como Allan Kardec dizia, as moléculas malsãs. Então, é uma substituição. Se você estudar o Livro dos Médiuns, você vai ver Allan Kardec trabalhando magnetismo de cura. Magnetismo de cura só é possível com ectoplasma, com as moléculas sadias do duplo etérico que vão substituir, como ele dizia na época, as moléculas doentes, ele chamou de moléculas malsãs. Então, seja um tecido, seja uma úlcera que não fecha há muito tempo, não é? Você vai utilizar o recurso do ectoplasma para que uma ferida cicatrize. E não precisa ser um trabalho realizado por espíritas, não é? Existem pessoas que têm esse dom, porque são capazes de doar o ectoplasma. Vocês já ouviram falar de benzedeiras, de curandeiras, e outras pessoas que podem não vir de nenhuma denominação de fé, nenhuma crença, mas elas, humanamente, elas têm esse dom. É um dom de Deus. E elas, muito humildes, muitas vezes, não desejando nenhuma atenção de ninguém. Às vezes trabalham várias vezes por semana, atendem em casa, sem ninguém ver, e recebem as pessoas, crianças, doentes, adultos, e rezam, benzem, impõem as mãos. De onde vem esse processo? Vem do mundo espiritual que está com ela, com ele, e vem, claro, do ectoplasma deste trabalhador, que é um médium, seja ele espírita ou não, seja ele de Umbanda, seja ele cristão, católico, de origem islâmica ou judaica,
Nada disso é o mais importante. Importa é o amor, a caridade e o dom que cada um pode ter ganhado, emprestado para trabalhar em favor do próximo. Que coisa linda, viu? Gratidão. Vamos agora para a pergunta do nosso querido amigo, professor do IFPB, Gibson Rocha Meira. O senhor já se sentiu conduzido pela espiritualidade em algum momento de sua atuação como médico? Pode nos trazer uma experiência marcante? Olha, Gibson, existem muitas experiências, né? Mas eu queria lembrar que a tua pergunta talvez tivesse a ver com a atividade dentro do trabalho formal em medicina. E aí funciona muito, e funcionou muitas vezes, a intuição. Agora, nós estudamos muito medicina desde sempre. Medicina é uma ciência que o médico ele não pode deixar de estudar. Ele tem que se manter atualizado. Então, a intuição não substitui o estudo do colega médico que quer ser um bom médico para ajudar de maneira atualizada com a medicina contemporânea. Agora, em situações do dia a dia, você encontra como que um auxílio invisível procurando, por exemplo, te sugerir um diagnóstico. Eu sempre valorizei muito isto, por quê? Porque o diagnóstico correto é o primeiro grande passo após você acolher o paciente no seu ambiente de trabalho de uma maneira afetuosa e solidária. Sem diagnóstico, nós não damos um passo em medicina. Pelo contrário, podemos dar, se o diagnóstico for equivocado, um passo em falso. E aí você entra por um desvio, se afasta da realidade a prejuízo do doente. Porque um diagnóstico errado é um problema em medicina. Sempre foi. Então, muitas vezes, a par de muito estudo, eu me senti como que guiado em certos momentos, não é? Quando um diagnóstico que é um diagnóstico de uma doença rara, por exemplo, que eu teria conhecimento, mas é como um flash em que eu sentia dentro de mim que podia ser um diagnóstico incomum. E aí eu vou, peço os exames, converso com o paciente e os resultados dos exames confirmam aquela hipótese. Enfim, eu também queria dizer que essa é uma questão ligada à tua pergunta, mas a espiritualidade que eu tenho mais trabalhado é uma espiritualidade linda, há décadas, ligando espiritualidade e medicina nas atividades formais, mediúnicas de desobsessão. A fluidoterapia, o magnetismo, ele é complementar. Ele pode ser mais do que complementar, mas o grande tesouro, como eu digo, em termos dessa fronteira, é eu saber, como espírita, que as doenças são efeitos. As causas, na imensa maioria, são invisíveis. Os médicos pensam que conhecem tudo sobre diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, dislipidemias, depressão, mas não conhecem. E aí já há muito progresso nessa área, em todas essas doenças que a clínica e as cirurgias cuidam. Mas as causas são invisíveis. Tem a ver com outras vidas,
ou tem a ver com atitudes ou escolhas completamente equivocadas na vida atual. Não vou entrar em detalhes, poderia fazê-lo num outro dia, contando casos com vocês, casos reais dessa abordagem espírita das doenças mentais e clínicas de adultos e crianças. Mas a ideia qual é? Toda vez que eu abro um caso isoladamente de uma paciente ou um paciente de qualquer idade com um problema médico importante que nos solicitou ajuda no consultório, às vezes a atividade é no centro, mas pacientes que vêm ao consultório ou no acolhimento fraterno da casa espírita, e nós levamos para a reunião mediúnica a espiritualidade preparada, superior, espíritos que muitos de vocês conhecem pelo nome, pelas suas contribuições quando estavam encarnados ou mesmo depois de desencarnados. A ideia qual é? Eu vou cuidar das origens, dos dramas vividos outrora, das guerras, do período como por exemplo, da escravidão no Brasil, as guerras múltiplas. Como eu costumo lembrar, nós tivemos e temos 5.500 anos de história escrita, de medicina. Nunca tivemos 100 anos de paz. Guerra, guerra, guerra. Revolução, conflito, violência. Olhem hoje, 165 anos de doutrina espírita, fora outros muitos avanços no terreno da espiritualidade. Vejam o que acontece na África, em diversos países, nas comunidades pobres do Brasil, ou mesmo em qualquer uma. A violência, o feminicídio, o infanticídio, não é? Os roubos, os assassinatos. O que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Ucrânia, no Afeganistão, na Síria, no Iêmen. O que é isto? Em pleno século XXI? O que é isto? Denota as imperfeições dessa humanidade e o quanto nós vamos viver no futuro, na Terra ou no planeta do exílio, não é? As consequências do que nós estamos vendo as pessoas realizando no dia a dia. A corrupção, os desmandos na política, os interesses, as ambições. O que é isto? Mas tudo isto tem consequências. Então, reparem, as doenças de hoje são herança que nós deixamos para nós mesmos. A lei de amor, justiça e caridade, que é a principal das leis divinas, ela é impecável. Ele não disse que não cairia um fio de cabelo das vossas cabeças sem que não fosse da vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Justiça divina. Então esse é tema, senão nós vamos até meia-noite. Gratidão, está sendo maravilhosa esta live, o Sérgio Tizen. Então agora vamos para alguns comentários carinhosos a seu respeito. Alex Braz, ele diz: professor Sérgio, a mansuetude na fala é a melhor didática, gratidão. Yara Machado, gratidão ao CEAM pelo serviço de utilidade pública deste canal e ao Dr. Sérgio Tizen pela excelente live de hoje. Que maravilha. E a nossa querida amiga Jaqueline Souza, excelentes esclarecimentos na live de hoje. Gratidão ao Dr. Sérgio e a toda a equipe do CEAM pelo momento de agora. Que maravilha. Então, doutor Sérgio, o senhor pode, saiba que o nosso dirigente geral, Sérgio Beltrão, está colocando aqui uma mensagem. Bom dia, meu querido amigo e xará Sérgio Tizen. Que bom revê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, Sérgio, pela acolhida e que possamos estar juntos, quem sabe, outras vezes. Existem tantos temas lindos, né, relacionados à doutrina espírita, e eu lembro que muito desses avanços nós devemos a Jesus, a Allan Kardec, a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo e a tantos amigos espirituais que estão abraçando a humanidade nestes tempos tão difíceis, procurando nos ensinar algo de mais proveitoso para o nosso avanço, o avanço na saúde, no bem-estar e na paz. Graças a Deus. E ele complementa, excelente abordagem. Valeu, doutor Sérgio. Sérgio Beltrão e Sérgio Tizen. Então, doutor Sérgio Tizen, as suas considerações finais para a gente fechar a live da noite de hoje. Olha, Luciana, eu queria mesmo era agradecer. Vocês devem ter percebido que existem várias questões que nós poderíamos avançar em sentidos diferentes, mas tudo interrelacionado e também relacionado entre aquilo que nós começamos a ver hoje. Então é só nós irmos estudando, nos dedicando e conhecendo melhor isso tudo, não é? Porque todos esses avanços, isso tudo é aquisição da humanidade. Isso vai nos acompanhar nos séculos e milênios do futuro. Então, que bom que nós podemos trabalhar essas sementes nessa fronteira medicina e espiritualidade. Então, eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição, não é? A Luciana pode divulgar o e-mail, o número de WhatsApp, se alguém desejar fazer um questionamento mais em particular, fiquem à vontade para fazê-lo. E muito obrigado mais uma vez. A gratidão é flor do meu jardim, como nos ensina um hino aqui, que foi recebido, psicografado pelo nosso dirigente geral, Sérgio Beltrão. Então, gratidão pelos ricos ensinamentos da noite de hoje, e fica o convite para uma outra live, ok? Tá bem, querida, obrigado. Gratidão de coração, viu, doutor Sérgio? Então, o convite para a live, né, a próxima live, dia 18 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, e o título, Nikola Tesla, com Emerson Barros de Aguiar. Ele é um filósofo e também já esteve aqui conosco, nosso querido amigo Emerson Barros de Aguiar. Então, eu quero agradecer a participação de todos que estão nos assistindo nesse instante, gratidão de coração. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo repouso, e gratidão, doutor Sérgio Tizen. Deus seja louvado em nossas atitudes. É uma frase de Zé da Luz Grosso. Ok? Tudo bem.